Se a gente pensar aí no setor aéreo, a gente investiu mais de 4,2 bi, tanto na parte de concessões, né, mas também nos aeroportos regionais, né, que nós tivemos aí uma retomada dos investimentos públicos. Tivemos o principal leilão, ou o nosso maior leilão até hoje, que foi um leilão de uma área de minério no Porto de Itaguaí. Então, nossa expectativa é agora em julho lançar o edital de pelo menos 50 aeroportos, né, principalmente a gente está priorizando aí o norte, né, a Amazônia Legal e também o Nordeste, que é onde a gente tem aí a maior necessidade de mais aeroportos regionais e mais infraestrutura, né? Olá, eu sou Isabel Mega e este é mais um episódio do Esfera Cast. A nossa convidada de hoje é a secretária executiva do Ministério de Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori. Secretária Mariana, que está ali nos bastidores do Ministério de Portos e Aeroportos, mas um trabalho muito árduo de pensar em agendas, de trabalhar pautas diversas no Ministério. Queria que a gente começasse esse bate-papo justamente falando um pouquinho desse trabalho que acontece hoje. O que vocês têm de planejamento em termos de concessões de novos terminais? O que está nos horizontes de curto e médio prazo do Ministério? Bom, muito bom estar aqui com vocês da Esfera hoje. Acho que é um dia importante, né, para o setor de infraestrutura. É muito importante a gente ter a comunicação, né, junto com tudo que a gente está fazendo lá no Ministério, né. É importante estar comunicando o que a gente está fazendo para o setor, para a sociedade. Então, a importância da Esfera nesse sentido. E a gente tem feito muita coisa no Ministério, né. O ministro acho que já esteve falando um pouquinho com vocês. Acho que o ministro tem uma agenda muito clara, né. Então, em 2024, a gente fez muitos investimentos. Se a gente pensar aí no setor aéreo, a gente investiu mais de 4,2 bi, né, tanto na parte de concessões, né, todas as nossas concessões que nós fizemos, que são 59 principais aeroportos, mas também nos aeroportos regionais, né, que nós tivemos aí uma retomada dos investimentos públicos, principalmente nesses aeroportos regionais, que é uma pauta muito grande aí do ministro Silvio Costa Filho, né. Também no setor de portos a gente teve também investimentos vultosos, conseguimos fazer alguns leilões importantes, tivemos o principal leilão, ou o nosso maior leilão até hoje, que foi um leilão de uma área de minério no Porto de Itaguaí. Então, o ano de 2024 foi um ano muito exitoso lá para o Ministério, que tem o desafio que a gente tem à frente aí de 2025 e 2026. E a gente também já está com uma agenda muito clara, tanto no setor de portos, quanto no setor de aeroportos e também no setor de hidrovias, né? Aeroportos, a gente deve seguir, principalmente com o programa Ampliar. A gente tem aí os aeroportos regionais que a gente estava comentando, fizemos as concessões dos nossos principais, mas a gente tem uma carteira aí de pelo menos 100 aeroportos, que são aeroportos menores, e que a gente ainda hoje tem que fazer investimento público, tem a gestão aí estadual, municipal pela Infraero, e às vezes é muito difícil a gente chegar na ponta, né, nesses aeroportos menores. E a gente conseguiu construir junto ao CSEX Consenso, no TCU, uma alternativa da gente levar a mercado para que as operadoras que já estão no país possam fazer a operação desses aeroportos menores, né? Então, nossa expectativa é agora em julho lançar o edital de pelo menos 50 aeroportos, né? Principalmente a gente está priorizando aí o norte, né? A Amazônia Legal e também o Nordeste, que é onde a gente tem aí a maior necessidade de mais aeroportos regionais e mais infraestrutura, né? São lotes de aeroportos ou vai ser um a um? Como é que vai funcionar? Não, a gente deve juntar em pequenos pacotes de aeroportos, e a gente tem feito uma conversa muito grande com as concessionárias para entender a viabilidade desses pequenos lotes, né? Quando você tem um lote que é mais próximo de onde a concessionária já está mobilizada, faz sentido para aquela concessionária que operar aeroportos que estejam ali mais próximos, porque você tem um custo menor, né? Em outros setores, quando a gente fala disso, né, muitas vezes os confins do Brasil não são tão interessantes. O que essa iniciativa de vocês traz justamente de fator atrativo para essas empresas? Então, a gente tem como fator atrativo a possibilidade de a gente reequilibrar esses contratos, concedendo aí mais prazo para essas concessionárias, e se elas tiverem outorga a abater, a possibilidade de abatimento de outorga, né? Então, há um interesse dessas concessionárias de continuar operando os grandes ativos dela por um prazo maior. E, em contrapartida, elas vão também operar e fazer também investimentos nesses aeroportos menores. Falando de um aeroporto não tão menor assim, mas que, querendo ou não, é regionalizado, que é o aeroporto de Campinas, Viracopos, como é que está a situação atual e qual que é a expectativa do Ministério em relação à resolução disso? Então, a gente teve uma discussão dentro da SEX Consenso, né? Não chegamos ali num acordo, né? No caso do Galeão, por exemplo, a gente já está aí com a pauta, né, do Galeão para ir para a plenária, né, do TCU, então a gente conseguiu chegar num acordo no âmbito mais técnico, né? Mas em Viracopos a gente não conseguiu chegar num acordo, então a gente partiu para um processo de fazer todo o estudo de viabilidade, né, junto com a Secretaria de Aviação Civil e com a ANAC. Esse processo já está no TCU para análise do órgão de controle, né? Secretária, em relação ainda ao setor aéreo, tem uma expectativa muito grande do brasileiro de ver passagens
mais baratas, ainda que a gente saiba que fatores externos influenciam muito nos preços. Mas o que dá para ser feito do ponto de vista de gestão pública, de entrada de novas companhias no mercado e que possa ter um efeito de barateamento? O ministro Silvio é muito sensível a essa pauta, né? Logo que ele chegou no ministério, ele atuou bastante no sentido de trazer as companhias aéreas para uma conversa, entender quais eram os principais problemas para que a gente pudesse atuar em termos de política pública no que é possível, né? O preço é livre, né? Isso viabilizou que a gente tivesse aí uma expansão muito grande, né, da nossa aviação nos últimos anos, né? Então, o que a gente tem feito, né? O ministro tem atuado muito na questão de judicialização. A gente está fazendo um estudo junto com a ABAR, que é a Associação das Companhias Aéreas. Eles estão finalizando o estudo do problema de judicialização no Brasil. Para você ter uma ideia, por ano a gente tem pelo menos 1 bilhão que é gasto, né, com judicializações, né? Isso aí representa 80% das judicializações no mundo. Isso onera a passagem de todos nós. Quando você tem judicializações e custos adicionais para as companhias aéreas, a gente acaba levando isso para o preço aí da nossa passagem aérea. Uma outra questão também que o ministro tem atuado bastante é a questão do QAV. E nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos, a gente teve uma redução significativa no preço do QAV. E a gente também tem uma atuação muito grande do ministro Costa Filho de tentar trazer novas companhias aéreas, né? Ele teve recentemente em Portugal, na Espanha, conversando com as empresas aéreas, também esteve no Chile, para que a gente consiga atrair novas empresas aéreas para o Brasil, trazendo uma maior competitividade e possibilidade de a gente trazer empresas low cost também para o país, né? Que é uma discussão que ficou um pouco para trás. No passado ela ganhou um pouco mais de musculatura, uma ou outra apresentou um certo interesse, mas a coisa não engrenou, né? Eu acho que a gente teve a pandemia, né? Eu acho que essa foi a grande questão, né? A gente estava numa toada de atrair novas empresas aéreas com uma possibilidade de um mercado grande, né? Hoje a gente só tem 25% dos CPFs voam, é muito pouco, né? Perto do potencial do Brasil, né? Para que a gente atraia novas empresas aéreas. Eu acho que a pandemia foi um fator determinante e isso meio que desarticulou todo o mercado, né? Então acho que agora a gente está tendo uma nova retomada mundial da aviação e um interesse muito grande, né, de todas as companhias aéreas de ampliar a quantidade de aeronaves, mas uma dificuldade aí da indústria, né, que se desmobilizou nesse período para atender essa demanda crescente aí das companhias aéreas. Então, nossa expectativa é que essa indústria, nos próximos anos, ela tenha uma estabilidade, consiga produzir mais aeronaves e, uma vez mais, com mais aeronaves aí no mercado, a gente consiga atrair novas empresas aéreas aí para o país, né? Tem um outro assunto que também anima muito o ministro, porque ele já contou para a gente aqui no Esfera Cast, que é o túnel Santos-Guarujá. A gente teve o edital anunciado recentemente. Como é que está o cronograma, o planejamento de vocês em relação às próximas etapas, a início e término das obras? Então, esse é um projeto que o ministro Silvio também, logo que chegou no ministério, colocou como prioridade, né? A gente fez um acordo de cooperação técnica com o governo do estado de São Paulo, que tem sido bastante exitoso, já finalizamos a modelagem, o edital foi publicado agora recentemente, né? E a expectativa é que em agosto a gente esteja na V3 fazendo o leilão do túnel, né? É uma obra bastante esperada, a gente vai ter um aporte de 3 bilhões do governo federal, 3 bilhões do governo estadual, contrapartidas, né, ao longo do período aí da concessão, e acho que isso vai trazer para a cidade de Santos uma expectativa de uma mobilidade maior entre a cidade de Santos e Guarujá e também uma expectativa melhor do porto, né, ter uma mobilidade maior entre cargas que vão aí da margem esquerda para a margem direita. Então, a expectativa é que em agosto a gente tenha o leilão, ano que vem assinamos o contrato e a obra aí tem um período pelo menos aí de 7 anos de construção, aí, que é uma obra bastante complexa. Bastante esperada pela população também. Secretária, a gente chega naquele momento final de 1 minuto para 5 respostinhas rápidas. Vamos lá. Uma característica sua que te fez chegar onde está hoje? Acho que determinação. Uma coisa que faria diferente na sua carreira? Eu acho que eu teria sido mais ousada com uma idade menor, assim, mais nova, mais jovem. Se você fosse presidente e tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria? Acho que a gente tem que lutar por leis de igualdade entre homens e mulheres, né? Eu acho que recentemente a gente teve um projeto de lei que passou em relação à remuneração, né, de mulheres e homens, da igualdade de remuneração, mas com certeza a gente tem muito a evoluir para que a gente tenha mais mulheres em espaços de poder. Qual o principal desafio do Brasil hoje em uma palavra ou uma frase? Eu acho que o principal desafio do Brasil é a gente ter aí um ambiente mais equilibrado, né? Menos polarizado. O nome da figura brasileira que mais te inspira? Então, estávamos falando de mulheres, né? E aí a que veio mais na minha mente nesse momento foi Simone Tebet. Eu acho que ela é uma grande referência. Em alguns momentos a gente tive a oportunidade de estar à mesa com ela, discutindo aí questões do país, enfim, de questões de desenvolvimento. Então, ela é uma grande referência aí para todas nós.
no tempo contado. Muito obrigada, secretária. Obrigada. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo.